Bom, pessoal, só me apresentando rapidamente, para quem não me conhece ainda, sou Michel Platini Oliveira, trabalho aqui, gerencio aqui a parte de contas técnicas na Qualitec, né, que é revenda da Kaspersky. Sou certificado aqui como engenheiro de sistemas pela Kaspersky, né, e tenho estado à frente aí das soluções de antivírus da Kaspersky, vários projetos, e dando também apoio à equipe aí de vendas da Qualitec, também dando suporte a alguns outros produtos do portfólio, tá, da Qualitec. Então, tem o meu contato aí já, michel.platini@qualitec.com.br, para se vocês quiserem entrar em contato com alguma dúvida a mais, né, posteriormente, tá bom? A respeito da solução. Tá certo? Então, qual que é a ideia, pessoal, então, desse webinar, né? Qual que é a ideia do webinar? A gente estamos, sem sombra de dúvida, numa era de ameaças cibernéticas, né? Avançadas, de próxima geração. Então, é muito importante que a gente configure as tecnologias de proteção que a gente possui em nossa empresa de uma forma que ela seja mais eficiente e que possa nos auxiliar nessa batalha, né? Em frente às ameaças cibernéticas. Então, provavelmente vocês já têm, né, um conhecimento do Kaspersky Endpoint, vocês já devem ter essa solução dentro da empresa de vocês, e se vocês se conectaram aqui é porque estão interessados em tirar o melhor proveito da solução, tá? Então, essa vai ser o nosso intuito aqui nesse webinar. Bom, um pouquinho da nossa agenda, né? O que é que a gente vai ver aqui nesse webinar? A gente vai olhar aqui sobre a parte de gerenciamento e instalação do Security Center, o que é que a gente tem que ter atenção quando planeja essa instalação, a parte do banco de dados, que a gente vai ter que selecionar e que banco vai ser melhor a gente utilizar em diferentes cenários, configurar a parte de políticas de proteção, endpoint, agente de rede, a parte de tarefas, movimentação de máquinas, instalação automática, a proteção de ameaças avançadas. Então, tem recursos dentro do endpoint que são muito interessantes para combater ameaças, a gente até se prevenir de que um vírus ele possa vir a infectar as nossas máquinas, a nossa infraestrutura. Ferramentas de controle que podem ajudar nesse combate aí a cyberameaças, a parte de vulnerabilidades e alguns links úteis que eu acho que são interessantes para vocês terem aí no seu favorito, né? Para quando se trata da parte de malware, quando se trata especificamente de Kaspersky, certo? Bom, eu começo aqui, antes da gente falar um pouquinho da solução, eu começo com uma imagem muito interessante, né? Se vocês perceberem aí, talvez a maioria de vocês, né, ou grande parte, se não todos, vão conhecer essa telinha aí, né? Então, essa tela que vocês observam aí, até emoldurada, né, no museu aí, na verdade, a tela que pedia ali o resgate no tempo ali da infecção do WannaCry, né? Esse foi um ransomware que aconteceu aí, por incrível que pareça, já temos aí quase 3 anos que isso aconteceu. Então, veja, foi em 12 de maio de 2017. Mas qual que é o grande ponto, né? O interessante é que a gente não vê, por exemplo, o WannaCry, mesmo que ele já tenha 3 anos que aconteceu essa infecção, a gente não vê, né, esses ransomware ou até mesmo o WannaCry, eles pararem de atuar, né, dentro da internet, nas tentativas de infecção em relação a máquinas, a infraestruturas que vocês possuem, né? Então, as estatísticas da Kaspersky mostram que ele continua em atividade, né? Então, se a gente for olhar aí os últimos números, né, que se apresentam dentro dos quartos aí onde a Kaspersky ela analisa esse tipo de infecção, a gente vai ver que o WannaCry ainda quase sempre dentro dos quartos ele ainda lidera as tentativas de infecção aos produtos, por exemplo, dos clientes que têm o produto da Kaspersky, né? Então a gente ainda vê essas tentativas, as máquinas de infecção do WannaCry. E não é só o WannaCry, né? Se a gente for olhar aí os últimos ransomware, principalmente mundialmente, ou até mesmo no Brasil, né? Outras ameaças como, pronto, Ryuk, Purga, Stop Ransomware, que é um ransomware que está muito atuante dentro do Brasil mesmo. Então, tem havido, além do WannaCry, esses outros tipos
de ransomware tentando, né, infectar as máquinas e cobrar resgate para que possa liberar o acesso a esses arquivos. E até mesmo, apesar do cenário atual, né, de pandemia que a gente passa no globo, a gente não vê, por exemplo, esses atacantes, esses grupos aí de ataques de ransomware parar de fazer esse tipo de infecção, né? Eles continuam atuantes. Então, eles ainda querem gerar esse dano, né, às empresas, obter lucro diante disso. Então, a gente tem que se preocupar nesse sentido, né? Então, apesar do WannaCry ele já estar há muito tempo aí no mercado, ele continua ainda assim, ele não é um cenário aí não é uma peça de museu, né? Como a gente pode ver nessa imagem. Ele continua atacando as empresas. Aí é interessante a gente entender um pouquinho para a gente ver como que o endpoint ele pode nos ajudar, o endpoint da Kaspersky pode nos ajudar em relação a esse cenário, os vetores de ataque, né? Como que acontece a contaminação? Normalmente a gente tem, por exemplo, a questão de e-mails, ou seja, links e anexos que vêm ali maliciosos, e aí entra a questão dos phishing, né? Nos levar a páginas fraudulentas que vão tentar ali baixar algum artefato malicioso para a máquina, ou até mesmo levar a pessoa ali a uma página que venha a roubar informações, né? Que são privadas de cada usuário. Então, a gente tem observado, né, desde que, por exemplo, começou a questão da pandemia, um aumento aí de mais de 600% em relação a e-mails maliciosos, né? Algumas empresas como a Nobifo têm demonstrado essa estatística e é algo preocupante, até porque a gente hoje está num cenário que muitas pessoas estão em home office, né? Estão trabalhando de casa. Então, como que está a proteção dessas máquinas frente a essa questão dos links, dos anexos que o pessoal recebe por e-mail, né? Nas suas máquinas, seja domésticas, ou até mesmo naquele notebook, naquele desktop corporativo que a pessoa está em casa lá com ele, né? Então, é muito importante ter atenção a esse vetor. Outra coisa é a parte de drive-by download, que na verdade é aquele download sem consentimento. Então, você clica no link e ele baixa algo para a tua máquina sem você ter esse consentimento. Também a questão de dispositivos externos, né, tipo os pendrives, mídias removíveis que são conectadas às máquinas. Também o pessoal costuma, né, conectar esse tipo de dispositivo na máquina e pode trazer ali algum malware muito destrutivo e possa afetar não só a máquina da pessoa que está ali no home office, mas provavelmente a infraestrutura onde ela está conectada, né? Porque se ela estiver ali, por exemplo, numa VPN, né, nesse tipo de conexão, pode vir a afetar também a infraestrutura interna da empresa. A parte também de vulnerabilidades, né? Então, não é novidade que vulnerabilidades continuam a aparecer. Então, o pessoal às vezes não tem muita atenção em relação a desenvolver o software de forma segura, né, por padrão. Então, surgem essas vulnerabilidades, até porque o ser humano desenvolve isso, né? Então, é passível a falhas. Então, tem que ter essa atenção e como que a gente, com o endpoint, consegue atuar dentro desse vetor de ataque aí. Um outro fator muito importante aí a salientar é a questão do RDP, né? Então, no RDP aí, a gente tem a exposição, né? Não só a exposição, mas como também a política de senha fraca. Então, geralmente os administradores não dão muita atenção à questão do RDP, né? Que é a conexão de área de trabalho remota. Então, observe, a gente tem observado um aumento muito grande, a Kaspersky mesmo tem observado um aumento muito grande nas tentativas de força bruta, né, contra essas conexões RDP. Então, já que, né, a gente for observar, grande parte da população no mundo está trabalhando de casa, está usando o RDP como uma maneira de fazer um login, né, nos computadores, nos servidores a partir de casa. Então, aumentou essa exposição dessas conexões RDP e, consequentemente, aumenta as tentativas de ataque a esse tipo de recurso. Então, o pessoal não tem conectado, por exemplo, colocado uma VPN, né, para deixar esse tráfego mais seguro, né, e a partir da VPN conectar ao RDP. Então, isso também é um dos vetores de ataque e, segundo a Kaspersky mesmo, um dos maiores pontos aí, um dos maiores vetores de ataque de ransomware é através do RDP, né? Então, quando o administrador se dá conta, a máquina já está ali totalmente comprometida, né? Muito bem.
Então, como é que a gente pode atuar, né, com o endpoint em relação a essa questão aí, né? A questão dessa exposição desses vetores. O primeiro ponto, a gente tem que se preocupar com o software de gerência, né? Então, por exemplo, tem que pensar, antes de a gente fazer essa instalação, planejar a instalação do Security Center, pensar como que essa informação do número de endpoints, ela pode ajudar. Então, a informação do número de máquinas é importante para a gente definir a estratégia de implementação, né, como configuração do servidor, políticas, atualizações. Então, abaixo de 500 máquinas, a gente tem que seguir aí com a recomendação mínima, que é, ou seja, 2 a 4 cores, né, de CPU, 4 GB de memória RAM. E conforme esse número aumenta, a gente tem que aumentar também esse número de recursos. Processador, quantidade de memória RAM. Então, a gente pode ver aí os números, como é que a gente pode atuar na instalação do Security Center. Então, lembrando também que quando você passa ali de 5.000 endpoints, é obrigatório já você ter um SQL separado. Então, se você tem um cenário, né, em que eu tenho essa quantidade de máquinas e vou ter que ter esse Security Center para gerenciar essas máquinas, provavelmente esse banco de dados tem que ficar numa máquina específica para que eu não tenha ali uma concorrência, um prejuízo em relação aos serviços. Mas na prática mesmo, acima de 3.000, já é recomendado você ter um outro servidor SQL. Né? Então, a gente já recomenda separar essa instalação. E na questão do banco de dados, aí a gente tem a questão também do mesmo número de máquinas, número de total de endpoints, ele é totalmente também relativo a essa questão do banco. Então, essa informação também vai ser importante para definir ali a escolha em relação ao servidor. Então, o padrão é que o Security Center ele recomenda ali o SQL Server, né, o Express, a versão Express, né, recomendado por padrão. Mas aí, dependendo do cenário, você vai precisar investir um pouco mais em relação ao banco de dados. Até porque o SQL ele tem a limitação ali de uma CPU, de 1 a 3 GB de RAM que ele vai conseguir trabalhar. Então, a base de dados vai ser no máximo 10 GB. Então, dependendo muitas vezes da necessidade da empresa, então, por exemplo, a empresa ela precisa ter essa informação guardada por muito mais tempo, né, por causa de algumas leis, etc. Então, isso vai de encontro ao tamanho dessa base de dados, porque se você tiver que investigar esses incidentes, esse evento vai ter que estar guardado em algum lugar. Então, vai de encontro também a esse tamanho da base. Né? Então, a gente recomenda trabalhar aí esse SQL Express abaixo de 3.000 máquinas. Né? Passou de sair, aí, como a gente observa, tem que investir aí no SQL Standard, Enterprise, é o melhor aí, o recomendado. Né? Mas aí, se você, por exemplo, for usar a parte de controle de aplicações do CAS, que na verdade é você dizer que tipos de aplicações vou inicializar na máquina, então nesse caso você já tem que trabalhar com o SQL proprietário, porque a mesma limitação aí, mesmo a limitação ela é imposta, então a gente recomenda também passar para um SQL mais robusto, né, que tenha mais recursos, até porque o Express ou até mesmo o MySQL, eles possuem limitação de tabelamento, processamento, né? O MySQL, por exemplo, ele tem limitação de 1.000 entradas por coluna. Então, pode ser que isso venha a causar um problema aí na questão do gerenciamento. Né? Veja, pode ser, não é que deve ocorrer um problema. Então, é apenas uma recomendação para se prevenir desse tipo de situação. Então, se o servidor de administração ele abranger 5.000 dispositivos ou menos, né? Então, eu tenho uma rede ali que ela tem até 5.000, né? Eu não vou usar o controle de aplicação, mas eu não tenho a licença do SQL. Então, eu posso usar o MySQL como alternativa. Então, tem as versões ali que o Security Center ele consegue trabalhar esse sistema de gerenciamento aí. E, sem sombra de dúvida, aí, não utilizar o SQL Express concorrendo contra a aplicação. A gente já encontrou cenários, por exemplo, que instalou o SQL Express, aí colocou o serviço de uma outra aplicação dentro dele. Então, se ele já tem limitação, não coloca isso aí para concorrer com outros serviços, né? Deixa apenas um SQL dedicado a fazer esse trabalho aí em relação ao Security Center, tá? Bom, aí saindo um pouquinho da questão do gerenciamento, aí a gente tem ali, por exemplo, a questão das políticas, né? Então, toda vez que você instala o Security Center, a gente consegue ter algumas políticas e tarefas que são criadas de forma automática, né? Toda vez que você conecta a primeira vez no Security Center, ele já, dentro do assistente inicial dele, já cria essas políticas e tarefas. Então, a maioria das configurações que a gente vai ter do endpoint
vão estar localizadas ali nas políticas, né? Algumas configurações, como a parte de escaneamento, atualização, vão estar na seção ali na guia de tarefas. É importante aqui a gente salientar que cada versão do produto, ela exige uma política específica, né? Então, como a gente pode ver aqui na tela, deixa eu mostrar para vocês, né? Aqui na tela você vê que tem diferentes políticas, né? Tem a política da versão CSPEC 1, da versão 10, tem o endpoint 10 CSPEC 2, tem a versão aqui 11, tem a 10.1 for Windows Server, né? E também a parte do Network Edge. Então veja que cada uma das versões vão ter uma política específica. Então, se a gente tem essa granularidade de versões dentro do ambiente, é importante que cada uma desses endpoints recebam a sua política específica, né? Agora, na versão 11, é interessante porque, por exemplo, se você tem a versão 11 no teu ambiente já, você tem uma funcionalidade que é a retrocompatibilidade de plugins às versões 11. Então, já saíram algumas versões dentro da versão 11 ali, diferentes, né? Então, 11, 11.1, 11.2, 11.3. Então, muito embora que essa versão ela altere, a política ela vai ser a mesma. Então, isso é um ponto positivo nesse sentido. Então, você não vai ter mais essa diferença. CSPEC 2, CSPEC 1 é outra política. Isso deixaria aí a gerência um pouco mais complexa, né? Então, é importante a gente ter essa ciência que cada versão ali vai ter uma política diferente, né? Para que a gente possa configurar, né, a parte de segurança de acordo com aquela versão. Então, dentro da política, a gente vai ter a parte de endpoint control, onde você pode configurar toda a seção de controles, e a parte de proteção antivírus, né? Então, veja que dentro da política eu consigo dizer como cada um dos componentes vão trabalhar. Se eu vou ter um filtro de anexo, se eu vou ter uma análise das páginas web, se eu vou ter políticas de firewall, etc, né? Então, a gente consegue ter aí todas essas configurações dentro da política. Um fator importante dentro da política por exemplo, existia antes, algumas versões antes da versão 10 SP2 do endpoint, que você tinha um recurso ali que era a parte de conceder recursos a outras aplicações. Então, esse recurso geralmente ele vinha desativado. Da versão 10 SP2 para frente, essa versão ela tem vindo ativa por padrão, né? Só que, por exemplo, se você vem de uma versão anterior a essa e você tem feito, por exemplo, conversões de política aproveitando as configurações, é provável que você tenha essa funcionalidade desativada. Então, dentro ali da política, na parte de Application Settings, você consegue ativar essa seção aí, conceder recursos a outras aplicações, porque vai ajudar, na verdade, a que você possa equilibrar os recursos da máquina, principalmente quando é feito um escaneamento na máquina, no disco, né? Então, algo que vai exigir, por exemplo, CPU e o disco, o Kaspersky ele não vai atuar de uma forma que vai consumir todos esses recursos para ele. Então, é interessante que possa ter esse equilíbrio, né, entre o Kaspersky e as outras aplicações que estão trabalhando ali na máquina, para fazer esse escaneamento. Então, é importante verificar na política se esse recurso aí ele está ativo. Outra coisa que é importante é manter desmarcado a opção Dump Writing, porque aí, por exemplo, se você tiver uma máquina que começar a gerar alguns problemas dentro do serviço do endpoint, pode ser que ele venha ocupar o espaço em disco do endpoint, que vai gerar uma série de dumps para que você possa analisar esse problema. Então, se algo desse tipo via ocorrer, né, do endpoint dar algum problema, então você consegue ir lá e de forma seletiva marcar esse dump writing para que ele possa gerar esse dump e você poder mandar isso para o suporte, algo nesse sentido, né? Então é importante você ter atenção a esses dois componentes aí dentro da política do endpoint, né? Eu estou mostrando aí a versão 11, mas nas outras versões também vai ser semelhante, né? Conceder recursos e a parte de dump writing. Outra coisa muito importante é você também ter atenção a como que o Kaspersky ele vai analisar esses dados, qual é o escopo de proteção dos arquivos que ele vai fazer análise. Então, geralmente, a política da forma que ela vem por padrão, os módulos aí como File Threat Protection, Web, e-mail, né, dentro da versão 11 ali, já vem com as opções recomendadas, né, para garantir que você tenha melhor proteção, melhor performance. Mas tem
situações, por exemplo, principalmente ali na parte de network drives, né, que são mapeamentos de rede, que você tem nas máquinas vinculadas aí aos servidores, geralmente servidores de arquivos, para que você evite, por exemplo, escaneamento duplo. Então, por exemplo, se eu tenho já o antivírus lá no meu servidor de arquivo, né, trabalhando, fazendo a proteção ali dos dados que estão armazenados no disco rígido, eu não precisaria ter esse novo escaneamento naquele mapeamento, que na verdade está dentro do servidor. Então, eu posso desmarcar a parte de Network Drive para as estações, para que não haja esse escaneamento duplo. Né? Geralmente, quando o pessoal faz muito uso do file server e baixa muito arquivo pela rede, aí é interessante que você desative essa função para evitar justamente uma certa lentidão em você ler um arquivo, copiar um arquivo ali do file server, porque o próprio file server já tendo o antivírus dentro dele vai fazer esse trabalho, né? Toda vez que um arquivo ele for gravado, for acessado ali no file server. Então, na parte aí de File Threat Protection, né, a gente vai ali na parte de configurações e tem ali a parte de Network Drives. Outro fator muito importante dentro da política, né, é a gente ter atenção à questão do firewall. Né? Geralmente, quando a gente faz uma implementação do antivírus, inicialmente a gente às vezes até desativa o firewall. Né? Ah, não, o firewall vai bloquear uma aplicação tal, vai bloquear a minha conexão a tal serviço. Às vezes gera, de fato, esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de dor de cabeça. Mas é importante que a gente mantenha o firewall ativo. Né? Então, se você tem o firewall hoje desativado, é interessante que você ative ele. Né? Dentro do endpoint, na versão 11 ali, ou outras versões 10 também já vinham trazendo, umas regras de rede ali, de network, né? Que traz ali, por exemplo, cadastrado algumas redes principais já. Então, rede ali 172.16, 92.8/16, 10/8, né? Então, são redes ali que a Kaspersky entende que são as suas redes internas, né? Tua rede interna vai estar englobada aí nessas características aí, né? Então, por exemplo, se sua rede se encaixa aí, beleza, você não vai ter nenhum problema. Mas é interessante que você configure aí essas redes de acordo com a tua realidade, né? Então, qual é a minha faixa de rede realmente aqui que eu trabalho? Então, você vai lá e cadastra a faixa de rede para que ele possa permitir essas conexões, né, de forma lateral, por exemplo, de uma máquina a outra da rede, e que possa analisar esse tráfego. Né? A questão, mesmo que você tenha, por exemplo, um firewall de borda, né, sei lá, um UTM da vida lá na frente para a internet, mas esse tráfego interno aí, de máquina a máquina, ele possa ser também analisado. E o firewall de host aí, o firewall do antivírus, vai ajudar nessa análise. Né? Deixa? Opa! Com licença. Lá eu tô pedindo para você depois dar uma repetida no impacto do dump write habilitado, que ele não entendeu. Aí pedi para repetir, por favor. Certo, ok. Eu volto lá sim. Então, só finalizando a parte de firewall, né? Então, quando você tem, né, essas regras estabelecidas para suas faixas de redes internas, o Kaspersky vai poder analisar o tráfego que está ali passando, de máquina a máquina, e poder ver alguma conexão maliciosa que está acontecendo. Então, uma conexão de comando control para algum servidor fora, um servidor atacante de alguma máquina. Então, ele já consegue ter a análise desse tráfego, a análise reputacional dele, se permite ou não essa aplicação poder fazer essa conexão de rede. Então, é importante manter o firewall ativo, né? Por mais que você faça a desativação dele talvez no primeiro momento para fazer a implantação, você possa ativá-lo, né? E até mesmo como segurança, por exemplo, para máquinas que estão fora do teu perímetro. Né? Imagina o usuário que levou o laptop para algum lugar, né? Para uma rede externa aí, se conecta no cybercafé, num restaurante, numa rede pública, né? Então, o firewall estando desativado, que proteção essa máquina vai ter, né, em termos de conexão? Então, é importante também ter o firewall ativo nesse sentido. Aí só repetindo a questão do dump writing para o Lailton, né? O que acontece? O dump writing ele vai ficar gerando uma série de dumps no disco para que você analise o problema que está acontecendo naquele endpoint. Então, sei lá, tentou iniciar o endpoint foi lá e gerou uma série de dumps. E aí, se esse problema ficar recorrente, ele vai chegar a um ponto de consumir o espaço inteiro do disco. A gente já viu isso acontecer. Então, a gente não quer que isso aconteça para não ter um problema para a máquina do usuário. Né? Então, a gente pode deixar ali o dump write desmarcado para não ter esse problema. Mas se houver a situação ali
do endpoint ele parar por alguma questão, né, desativar, você tem esse status na console, né, do Security Center para te informar que esse problema está acontecendo, né? Ah, desativou a proteção lá, então eu vou lá e atuo pontualmente naquela máquina, né? E eu posso gerar esse dump de forma mais seletiva sob demanda, certo? Espero que lá tu tenha entendido aí. É uma pergunta de Joales isso aí. Qual é a diferença do status rede confiável, rede local e rede pública do Fábio? Certo. Então, o que é que acontece? Na parte de rede local, o Kaspersky ele não vai simplesmente ignorar a conexão, né? Muito embora ele vai permitir essa interconexão entre máquinas dentro de uma rede, por exemplo, 9.2.1.11, ele vai fazer análise do tráfego, de toda forma. Vai fazer análise reputacional do programa. Se eu colocar como rede confiável, então estou falando para o antivírus que eu confio totalmente nessa rede e ele não vai fazer qualquer análise dela. Então, não é interessante, não é uma boa prática deixá-la como rede confiável. A não ser que você aposte totalmente que está confiável, né? Mas é importante deixar como rede local. E a rede pública, geralmente é aquela rede que você não confia em nada nela. Então, ele vai bloquear qualquer conexão que venha para a máquina que você não diga que é permitida. Então, ele ali vai fazer um bloqueio total, né? Vamos dizer assim. É como se, ele vai tratar como se fosse uma conexão de internet, uma conexão pública mesmo. Então, essas são basicamente as diferenças ali. Tá, então existem situações aí que, por exemplo, você precise, por exemplo, fazer exceções, né? Então, no caso aí das exceções, software também, você vai ter ali algumas situações do dia a dia que precise colocar exclusões e dizer que aplicações são confiáveis, por exemplo. Ah, eu tenho um software que foi desenvolvido aqui internamente pela equipe de dev, e esse software aqui, de alguma forma, na análise reputacional, comportamental do antivírus, ele pegou como uma ameaça, né? Então, existe a seção ali dentro da política, ali na política 11, né? General Settings, Exclusions, onde você pode colocar essas exceções, a parte de Trusted Zone, para que você possa dizer que aquele arquivo, aquela pasta, ela não vai ser analisada em relação a ameaças pelo antivírus, né? Dentro dessas exceções, você consegue também dizer por hash. Então, eu posso dizer que o hash lá daquele arquivo, ele se passar aqui, né, na parte de Object Hash, você deixa passar ele, não trate ele como ameaça, certo? E até dizer quais são os componentes que vão tratar ele dessa forma, etc. Então, por exemplo, arquivos asterisco.mdf, LDF, para não verificar arquivos do SQL, são alguns tipos de exclusões que podem ser feitas, né? Geralmente o pessoal tem muita dúvida, né, em como fazer essas exceções, né? Então, essa seção aí da política vai servir justamente para isso. Uma outra parte aqui é a parte de Trusted Applications, né? Porque a Trusted Applications vai ser, na verdade, aquele programa que ele já iniciou em memória, mas existem ações desse programa que ele não consegue fazer, né? Trabalhar. Então, eu iniciei um programazinho que trabalha ali em rede, só que a conexão de rede ali fica bloqueada. Então, você vê que tem ali, ó, não escanear o tráfego de rede, né? Então, eu começo um programa, mas, por exemplo, ele está limitando eu abrir alguns arquivos, ou está monitorando algumas atividades do programa, e essas atividades estão sendo bloqueadas, né, talvez por análise reputacional. Então, são todos aqueles programas que iniciam, esses processos que iniciam para a memória, só que as suas rotinas internas ali, elas são prejudicadas pelo antivírus, né? Então, você tem que colocar ali o caminho onde esse processo ele inicializa, né? Ou até mesmo uma máscara ali que possa chegar até o processo. Tem acontecido muito, por exemplo, com as últimas versões do endpoint, de o pessoal, por exemplo, ter o acesso negado a webcams, algum recurso de câmera das máquinas. Então, é justamente isso aí que acontece, né? O Kaspersky ele monitora as atividades da aplicação e nesses recursos aí de webcam, por exemplo, ele só vai deixar passar esse acesso do programa à sua webcam ou ao seu recurso de câmera ou áudio se ele confiar na aplicação. Então, ele parte do princípio que se uma aplicação não está no crivo dele, na análise da Kaspersky como uma aplicação confiável para acessar aquela webcam, ele vai bloquear mesmo. Porque a gente sabe que tem muita essa questão de
ter acesso indevido a câmeras, né, de espionagem, de acessar áudio de forma indevida nas máquinas, né, pelo globo. Então, a Kaspersky ela se restringe, né, nesse princípio aí de bloquear o que não for confiável. Então, realmente acontece esse tipo de cenário. Então, aqui precisaria você chegar no Trusted Application, né, e colocar a exceção para esse programa que você sabe que é confiável para acessar essa webcam ou esse recurso de áudio e falar para ele que não monitora a atividade desse programa. Aí sim ele vai deixar acessar esse recurso de câmera ou áudio. Outra coisa muito, muito importante, né, é a gente configurar a parte de senhas. Então, o Kaspersky, quando você instala ele, a parte de endpoint, geralmente você instalou na máquina. Se o usuário ele não tiver um direito de administrador, ele é um usuário padrão lá no Active Directory, por exemplo, ele não tem acesso a desinstalar o produto, né? Mas ele tem acesso a parar esse produto, a parar essa proteção. Então, para evitar que você tenha esse gap aí de segurança numa máquina, você precisa configurar sempre senhas de proteção. Então, a política te dá essa possibilidade também. Então, quando você entra ali na parte na parte de General Settings, né, na parte de interface, você vai conseguir ter, então, o acesso a essa configuração de senha. Aqui a gente mostra a parte do endpoint, né? Então, o endpoint você consegue configurar até mesmo mais de um usuário e grupos. Esses grupos podem ser até do seu Active Directory, e você vai dizer para eles quais são os direitos de acesso deles no produto. Eu posso acessar relatórios, eu posso mudar uma configuração, eu posso sair da aplicação, ou eu não posso fazer nada, todo mundo não tem qualquer acesso, né, não pode remover licença. Então, você consegue ter essa granularidade de configurações em relação à parte de senha. Então, se recomenda, de forma realmente muito importante, você configurar senhas, né, para evitar que o usuário possa parar a proteção e fique livre dessas restrições que você impor, né, de aplicações, de acessar algum recurso que você acha indevido, né, a máquina fique desprotegida de fato. A mesma coisa é imposta aqui para a questão do agente, né? Então, o endpoint tem a sua senha de proteção e o agente também tem uma senha de proteção. Então, quando você abre a política do Security Center Network Agent, lá na parte de configurações, você consegue ter uma seção ali na parte de settings para usar também uma senha de desinstalação nesse caso, né? Então, para evitar que o usuário também, se tiver esse direito de acesso, ele venha desinstalar o agente de rede, você também configura uma senha. Nesse caso aí, apenas senha, né? Sem conta de usuário. Então, você faz essa configuração e dessa forma você consegue proteger também que a máquina fique sem agente. E aí, se ela ficar sem agente, a máquina fica sem gerenciamento. Você não consegue entregar mais uma política para ela, não consegue ter a visão dessa máquina no seu Security Center, na sua infraestrutura. Também, se você tiver a configuração aí a instalação dentro da rede dos Kaspersky Security for Windows Server, né, que é um outro produto que talvez assim, não sei se todos conhecem, né, mas é um produto também que está dentro aí do portfólio da Kaspersky, da parte de Endpoint Security, que são destinados a alguns servidores de mais de nível crítico, né, que tem alguns serviços que são mais importantes na empresa. Então, por exemplo, servidores que têm a parte de Citizen Server ou a parte de Hyper-V, servidores que são Server Core ou trabalham em modo cluster, né? Terminal Server, Data Storage. Então, se o servidor ele tem esse tipo de recurso, esse tipo de serviço dentro dele, se recomenda instalar o Kaspersky Security for Windows Server. É diferente do endpoint. Você vê que a política ali ela tem configurações diferentes em relação a real time, Network Active Control, etc. Então, da mesma forma como agente e endpoint precisam de uma senha, também o Security for Windows Server precisa de uma senha, principalmente porque vai estar dentro do servidor, né? Então, para que esse serviço não seja afetado, não venha a ser rodar ali uma ameaça, um malware, é preciso também ativar a parte de senha, né? Caso você tenha esse produto aí dentro do seu ambiente. Então, ali na parte de Application Settings, Security, a gente consegue aplicar essa senha aí de proteção caso
venha desinstalar ou tentativa de parada da solução, né? Outra coisa interessante é você ter sempre atenção à parte de cadeados, né? Se a gente for perceber, todas as políticas de qualquer produto, sempre elas têm um cadeadozinho aqui para você marcar. Então, esse cadeado você está informando, na verdade, para o cliente final lá, que essa política, esse recurso da política é mandatório. Então, quando você trava esse cadeado, essa configuração ela tem que ser efetivada lá e ninguém pode alterá-la. Então, você precisa sempre marcar, ter atenção a esses cadeados para que a configuração seja mandatória dentro da rede. Se você deixar aberto, então o usuário teria acesso a mudar essa configuração uma vez que ele possa fazer isso. Aí, se você tiver alguma dúvida, né, em relação a essa versão, Security for Windows Server, como é que ela poderia se encaixar melhor dentro da sua infraestrutura aí, vocês podem acessar esse link aí, que estou deixando abaixo. Depois a gente passa até essa apresentação aí para vocês, se for o caso, para vocês terem mais informação que tipo de recursos aí vocês têm direito em relação a Windows Server Security. Uma outra configuração que ajuda bastante na questão da gerência é a parte de perfis de política. Então, como a gente comentou lá no começo, a gente tem você vê que tem lá diferentes políticas para cada produto específico, né? Mas aí pode surgir situações, por exemplo, que você precise configurar algumas coisas, dependendo do usuário do setor, né? Financeira, RH, etc. Então, o TI mesmo. Então, por conta dessas diferenças de configuração, se você tivesse que seguir, por exemplo, uma abordagem padrão, que seria configurar uma política, né, para cada um desses grupos diferentes, isso aí tornaria o gerenciamento um pouco mais complexo. Então, dentro da política, você tem uma seção ali que é a parte de Policy Profiles, que na verdade você vai criar perfis de configuração. Então, o que for padrão não vai sair, né, do que você já definiu, né, como o default da rede. Mas aquela mudança que você quiser para um determinado departamento, para um determinado usuário, uma máquina só específica, você vai poder dar essa diferenciação aqui para essa máquina dentro da parte de política de perfis de política. Né? Então, é interessante para você simplificar o gerenciamento. Se você tiver, por exemplo, sei lá, 10 políticas em 10 grupos diferentes, né? E aí você precisa alterar uma configuração, você vai ter que alterar nessas 10 políticas. Né? Mas se você trabalha isso com perfil de política, você altera na política default e esses perfis vão seguir a alteração que você fez, né? Então vai simplificar mais aí o gerenciamento. Então como é que você ativa, né, esse perfil? Então quando você entra, né, na parte aqui do perfil que você cria, quando você adiciona um perfil, ele pergunta para você qual é a regra de ativação. Então na regra de ativação você vai adicionar uma nova regra e vai dizer para ele como é que essa máquina vai receber esse perfil. Então, geralmente você tem ali regras por tags ou até mesmo regras por Active Directory. Então, na parte de tags, você pode adicionar quais tags você achar interessante. Então, vamos dizer que seja uma tag ali de TI, uma tag diretoria, uma tag, né, RH ou uma tag financeiro. Então, dependendo ali da necessidade, você consegue colocar ali uma tag diferente para cada um deles. Então, uma vez que a máquina ela tem essa tag marcada nela, você pode ir lá na propriedade da máquina, tem a parte lá de tags, você marcou a tag para ela, e aí a configuração que você determinar nesse perfil, ela vai receber essa configuração. Também pode ser atribuído via Active Directory, então você pode dizer que o dispositivo, por exemplo, ele faz parte de um grupo de segurança tal no AD, ou ele está alocado em tal unidade lá organizacional do AD. Então, dependendo da localização do AD também, ele vai poder se adequar a essa configuração. Aí dentro do perfil você consegue, então, dizer o que você quer de diferente. Então, supondo que você talvez tenha feito uma configuração de device control, né, para bloquear os dispositivos removíveis de todas as máquinas. E aí você quer, por exemplo, que o departamento ali do financeiro, que tem um token ali, que tem que ser acessado, só aquele departamento tem acesso à parte de dispositivos removíveis. Então você vai entrar na política, né, na parte de Policy Profile, entrar naquele perfil que você
fez, talvez o perfil TI ou o perfil financeiro, vai lá na parte de Device Control dentro do perfil, né? Então veja que aqui é o perfil e aqui é a política padrão. Então, no perfil, que vai ter as mesmas configurações que a política, você vai chegar lá na seção que você quer alterar e vai dizer que dispositivo removível ele é liberado, assim como a parte do Wi-Fi, etc. E fecha o cadeado dentro do perfil. Então, no momento que você fechar o cadeado do perfil, o que vai ser mandatório agora vai ser o que está no perfil. Então, ele vai sobrepor a configuração que estava lá na política. Então, você faz essas mudanças aqui seletivas, né? De acordo com a demanda que for necessária no ambiente. Então, tudo vai se concentrar numa política padrão apenas, porém com cada um perfil ali diferente para cada máquina. Então, é uma configuração que ajuda bastante e simplifica o gerenciamento, você não ter diferentes grupos, diferentes necessidades, diferentes políticas, né, para cada um deles, né, deixar o ambiente um pouco mais complexo a gerência. Outra questão importante é a configuração de tarefas de verificação, né, saindo aqui um pouquinho das políticas. Então, você tem aí a parte de tarefas e, por padrão, a tarefa de vírus scan, né, que é fazer a varredura completa da máquina, ela não é criada, né? Dentro das versões aí 11 e 12 do Security Center, essa tarefa ela não vem criada. Então é importante que você crie também uma tarefa que possa fazer o escaneamento padrão aí das máquinas para verificar se tem algum vírus ali que tenha passado, né, no escaneamento ali pelo File Protection, né? Porque como a parte de antivírus de arquivo, né, a File Protection, ele é um pouco mais voltado à performance da máquina, não que ele não detecte o vírus, né, mas, por exemplo, um arquivo que, sei lá, de 300 MB, um arquivo compactado, esse tipo de arquivo ele não é analisado, a princípio, pelo File Protection, mas pode ser que ele hospede ali dentro dele uma ameaça. Então, esse vírus scan vai entrar justamente para fazer essa função, detectar essa ameaça que está dentro ali desse arquivo anexado, desse arquivo grande, de uma ISO talvez, ele vai entrar nessa ISO e fazer essa análise. Então, para fazer esses scans sob demanda, você configura tarefas de vírus scan. E aí também, o mesmo princípio, dependendo da aplicação, se é uma versão 10, se é uma versão 11, você vai ter uma tarefa para cada um deles, certo? Um outro detalhe muito interessante, tem a parte Run Mode aqui, que na verdade você vai dizer para essa tarefa que ela só vai executar quando o computador estiver ocioso. Então veja que é interessante para evitar impacto para o usuário, porque geralmente quando a gente faz um vírus scan, né, apesar a gente tem lá a opção para conceder recursos a outras aplicações, que a gente viu lá no começo, mas também para ter menor impacto possível para o usuário, ele não perceber tanto esse impacto do escaneamento no disco, você pode fazer com que essa tarefa só execute em momentos que a máquina tiver, por exemplo, com a tela bloqueada ou tiver em ociosidade, o usuário não tiver ali conectado no momento. Então, se o usuário voltar para a máquina, começar a trabalhar ali, desbloquear a tela, ele vai ele vai dar uma pausa nesse escaneamento. E aí deixa pausado e conforme o usuário ele, né, bloquear, ficar ocioso novamente, ele começa, né, dar continuidade àquele escaneamento. Aí você talvez fale, né, mas aí o escaneamento vai demorar muito, etc. Que dependendo do usuário, de fato, isso pode acontecer, mas é melhor você demorar um pouco mais do que você não escanear, né? Aí, não vou escanear porque deixar lento, etc. Então, é melhor você fazer o scan, por mais que ele demore um pouco mais, do que você não fazer o scan. Então, essa opção ajuda nesse sentido. Deixa eu ver que tem uma mãozinha levantada aqui. José Alex, mas não tem pergunta dele não, na sessão de perguntas. Tá. Não, tá, ok. Eu vi que tem uma. Beleza. Vamos continuar aqui. Tem uma dúvida aí de Roger.
Uma dúvida fora de tempo. Na Trust Zone... Deixa eu ler aqui. Tá, eu tô vendo aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Tratando de Java, o Roger pergunta... na Trusted Zone, em se tratando de Java, é possível incluir apenas um arquivo .jnlp específico? Caso seja possível, como fazer isso? Sim, Roger, eu acredito que nesse caso aí consiga sim, né? Como a gente viu lá no slide anterior, que a gente viu lá a parte de Trusted Zone, né? Em que, por exemplo, deu um exemplo ali em relação à parte de SQL, né? Então, você tem ali o arquivo do SQL seria do banco, seria o MDF, ou o arquivo LDF, que é o arquivo de log, né? Então, por exemplo, nesse caso aí, eu estou dizendo que asterisco ponto, né? MDF vai ser bypassado no escaneamento. Então, se você pegar ali um arquivo .jnlp, como você está colocando, e colocar ele como asterisco .jnlp e formar isso com antivírus, ele vai poder também fazer essa exceção nesse caso também, na mesma parte lá da parte de exclusão. Tem outra pergunta aí, de Joalisson e Lailton, perguntando boas práticas de agendamento de scans. Como que seria fazer? Então, o agendamento do scan, no caso aí, Lailton e Joalisson, né, também, mesma ideia. Você pode ter um escaneamento ali, mais ou menos a cada 15 dias ou mensal, né? Acredito que nesse caso aí você pode fazer pelo menos a cada 15 dias ou talvez mensal, depende muito do ambiente, né? Então, geralmente você tem um ambiente ali que você tem muitos downloads você consegue ver no relatório que você tem muita infecção, etc. E talvez você tenha que deixar isso um pouco mais frequente. Mas, assim, no mínimo, semanal, né? Você pode programar ali, talvez já toda quinta ou talvez toda sexta, um escaneamento desse, para que possa analisar essas máquinas aí em relação a ameaças que possam ter passado pelo File Protection. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui do... As demais estão sendo respondidas. Pode seguir. Tá, beleza. Deixa eu voltar aqui até. Tá, pronto. Passando essa parte de tarefas, né? Então, você tem aqui a parte de movimentação de máquinas. Então, é interessante, né? Porque o Kaspersky ele faz uma análise da máquina a princípio, né? Que vê ali todas as máquinas do ambiente, né? Procura ali para o network, para a parte de domínio, a parte de Active Directory, IP subnets. Então, geralmente essa busca, né, ela resulta em máquinas, tanto servidores, estações, etc. E é interessante você configurar movimentações de computadores, né, para garantir que essas máquinas no dia a dia você possa fazer a instalação ali do antivírus para elas, né? Então, dentro ali da parte de device Discovery, você tem como entrar ali na propriedade e tem a regra de movimentação. Aqui você consegue dizer, né, que uma máquina ela vai estar indo para um grupo específico, né, que você queira, por exemplo, grupo de servidores, ou grupo de estações, grupo financeiro, RH, e dependendo de características que você pode dar para ela, como rede, nome da máquina, ela está em tal IP, ela tem tal aplicação, se é o Windows Server, se é o Windows 7, 10. Então aqui você consegue dizer nessas regras para o Security Center movimentar automaticamente para você essa máquina para algum grupo. E aí dessa forma você consegue fazer com que nenhuma máquina fique descoberta, né? E você possa fazer a instalação do antivírus para elas. Você também consegue, dentro da própria parte de movimentação de máquina, informar aí na propriedade do Network Discovery que ele fique sincronizando, por exemplo, com o teu Active Directory. Então, se eu tenho ali meu AD já pronto, né, trabalhando ali direitinho em relação à alocação de máquinas dentro de OUs diferentes, né, eu tenho essa organização, essa mesma organização do Active Directory eu posso trazer para o grupo aqui de Managed Device do Security Center. Então, ele vai replicar essa estrutura do AD para você aqui dentro do Managed Device. Então, toda vez que eu, por exemplo, criar uma nova OU dentro do meu AD, ele já cria essa OU aqui no Managed Device.
Se eu colocar uma máquina ali dentro dessa U, ele vai trazer também essa máquina aqui para o Manage Device. Então, dessa forma, você consegue fazer aí com que as máquinas não fiquem descobertas, né? Todas elas fiquem dentro do teu gerenciamento para você poder ir gerenciando e instalando as proteções nessas máquinas. Opa, passei aqui. Um outro detalhe é a instalação automática. Então, se você fez toda essa configuração de movimentação e do Active Directory sincronizado, você consegue dizer ali dentro desses grupos que a instalação, né, tanto do agente como do endpoint vai ocorrer de forma automática. Então, uma vez que você marcar dentro ali de Manage Device, né, vai na propriedade dele, e tem ali a parte de Automatic Installation, você consegue dizer, quando você marcar o endpoint e marcar o Network Agent, ele já faz a instalação dos dois na máquina. Então, de hora em hora, ele vai ficar ali verificando, tem uma nova máquina que entrou aqui dentro da infraestrutura que não, eu estou vendo que ela não tem ainda a instalação do agente nem do endpoint. Então, eu vou lá e envio essa instalação para ela. Se a máquina já tiver uma instalação anterior, de um endpoint anterior do 10, por exemplo, e você está mandando o 11, ele vai fazer o upgrade dessa máquina para você. Né? Se já tiver tudo instalado na máquina, ele não faz mais nada, só faz essa checagem e pula para a próxima. Né? Então, nada acontece. Então, a ideia é que todas as máquinas do ambiente elas possam receber essa instalação, que você não fique nem uma máquina sem um antivírus, né? Porque uma máquina sem um antivírus vai ser um ponto aí de vulnerabilidade dentro da tua rede. E aí, finalizando toda essa configuração, aí é interessante que você possa se preocupar, na verdade, né, com o seu backup dessa infraestrutura. Então, backup realizado, né, através da tarefa de backup, existe essa tarefa que é criada por padrão dentro do servidor, ou você pode usar utilitário, né, de forma sob demanda. Então, tem lá na parte iniciar, todos os programas, Security Center, Kaspersky Backup Utility, né, você consegue, então, ter aí esse utilitário de backup para poder guardar, né, certificados, chaves de criptografia, licença, estrutura de grupos, né, tarefas políticas. Porque se você perde, né, toda essa infraestrutura, para você ter que recriá-la, vai dar um trabalho. Né? Então, nunca você negligencie os backups aí regulares do servidor. Ou seja, usando a tarefa padrão, ou até mesmo fazendo isso de forma sob demanda, o utilitário de backup. Né? Que se você não tiver uma cópia desse backup, né, não tiver disponível, aí tiver uma falha, você vai ter uma perda aí dos certificados, das configurações do servidor, então ter que recriar tudo isso, né, vai dar bastante trabalho, ainda mais com o pessoal home office, talvez fique mais problemático ainda. Então, manter sempre esse backup aí no radar aí para ter atenção. Tá, um pouquinho aqui agora da parte de segurança de ameaças avançadas. Né? Tem alguns componentes aqui que são essenciais em relação às ameaças avançadas. Então, um deles aqui, primordiais, é a KSN. Né? A KSN, na verdade, é uma rede de servidores, né, da Kaspersky, que estão espalhados aí por diversos pontos aí do globo. E aí, esses servidores eles recebem, né, informações de outros endpoints. Então, todo endpoint que o pessoal instala, né, seja doméstico, seja na parte empresarial, e faça o aceite desse acordo de uso da KSN, eles vão estar recebendo informações, estatísticas do que acontece, né, nas máquinas, que tipos de infecções ocorreram ali, para poder informar o mais rápido possível aos outros endpoints espalhados no globo como é que eles podem se prevenir dessas ameaças. Então, ele vai receber ali nesses servidores informações dos fabricantes, então, sei lá, Microsoft, Adobe, etc., de arquivos que são limpos, arquivos legítimos, até para que o Kaspersky possa diferenciar, né, e saber ali o que é um arquivo realmente que está limpo ou que está malicioso, ou até mesmo evitar que se faça, que se tenha um falso positivo. Né? Você consegue prevenir de falsos positivos, porque como os fabricantes estão informando para a Kaspersky o que é válido, a Kaspersky vai ter essa informação. E aí vai evitar que, por exemplo, qualquer programa que você tenha dentro das máquinas possam ser ser reconhecido como uma ameaça. Então é muito importante você ter a KSN ativa, né? E para que as máquinas façam essa reputação e possam responder o mais rápido possível quando uma nova ameaça surgir. Então,
Se um analista da Kaspersky já informou lá no Japão que tem uma nova ameaça, essa informação é colocada na KSN. Ainda por mais que você não tenha recebido ainda uma assinatura para aquela ameaça, o teu endpoint vai consultar essa KSN de forma frequente e vai poder também detectar essa ameaça. Outros dois componentes muito importantes, né? Aí na parte de Advanced Threat Protection, é o Behavior Detection e o Exploit Prevention, né? Então, aí são outras camadas fundamentais. Você precisa ter esses componentes ativos para se proteger dessas ameaças avançadas, né? A parte de Behavior, né, Detection, ele vai fazer a análise comportamental, né, do programa. Então, se ele detectar que o programa está se comportando, né, de forma indevida no sistema, criando chave de registro, tal, alterando o proxy do navegador, esse tipo de comportamento que foge, né, do padrão, talvez, de um programa normalmente, ele vai poder encerrar, né, eliminar essa ameaça. Né? E ele consegue manter um registro, toda vez que a máquina é ligada, de algumas seções da estação que são assim, registros dinâmicos. Né? Então, por exemplo, tem lá a configuração de host, a configuração de proxy navegador, tem algumas seções ali que ele faz uma cópia para que, se alguma ameaça venha a alterar esses parâmetros aí, ele possa recuperar, né, em uma desinfecção. E aí tem também a seção do Exploit Prevention, que ele vai, na verdade, fazer a parte de prevenção quanto às vulnerabilidades que existirem na máquina. Então, ele vai fazer um monitoramento constante, se tem uma brecha no sistema operacional, se tem uma brecha ali no Java, na Microsoft Office, no Internet Explorer, etc. Programas de navegador. Então, se alguma ação indevida tentar explorar essas vulnerabilidades, ele vai poder parar esse exploit, né? Parar essa exploração. Então, tem uma série de técnicas que ele faz ali como prevenção contra essas ameaças, contra essas brechas de sistemas, para poder evitar essa infecção, né? O Exploit Prevention tem ajudado bastante, né? Tem detectado até algumas ameaças de zero day dentro da Microsoft, né? Que foi publicada aí com o tempo aí na internet, que a Kaspersky publicou, né? Que foi descoberta justamente pelo Exploit Prevention. Então, são dois componentes que são essenciais, principalmente quanto à questão de ransomware. Né? Quando essas ameaças complexas como ransomware tentam infectar a máquina, por mais que você não tenha uma assinatura para aquele ransomware no momento, o Behavior Detection com o Exploit Prevention vão poder parar esse ransomware na máquina. Aí, como uma última medida aqui de proteção, né, avançada de forma compreensiva, você tem aqui o Host Intrusion Prevention. E aí, o que faz, na verdade, o Host Intrusion Prevention? Né? Ele vai fazer uma análise reputacional dos programas e ver onde é que esse programa se encaixa. Então, dependendo do que o programa ele faz no sistema, ele coloca lá ele como confiável, como baixa restrição ou como não confiável. Então, a Kaspersky ela dá essa categorização para os programas, né, com base em estatísticas dela, ou até mesmo de forma heurística, para saber aonde é que esse programa vai se encaixar na sua categorização. Né? Então, partindo desse princípio, né, de que ele faz essa categorização para alguns recursos do sistema, você pode chegar ali no Host Intrusion Prevention, né, ir ali na seção de configurações e fazer com que ele se previna as suas máquinas e os tipos de arquivos que você tem contra algumas ameaças que sejam desconhecidas. Né? Então, você pode configurar, dentro do Host Intrusion Prevention, uma seção aqui na parte de Protected Resource. Né? Você pode adicionar aqui uma nova categoria, e essa categoria aqui ser chamada aqui, por exemplo, tipos de arquivos protegidos, né? Ou arquivos pessoais, arquivos da empresa. Né? E aí você coloca outras subseções que vão ser aquelas extensões de arquivos que são importantes para a tua empresa. Então, tem lá os projetos do AutoCAD, tem os arquivos dos documentos, tem os PDF, tem as planilhas que o pessoal gera geralmente. Então, todos esses arquivos que forem importantes para a tua empresa, você pode informar para ele fazer essa proteção. E vai cadastrando esses arquivos, imagens, documentos, etc. Você vai dizendo para ele que tipo de arquivo ou pasta você quer
proteger, né? Uma vez que você criar essas categorias, criar esses padrões aí de arquivos de extensões de programas, né, que você quer proteger, você vai falar para ele que só deixe fazer ou alteração, né, ou leitura, né, alteração, deleção ou criação desse tipo de arquivo, se for uma aplicação confiável. Então, o que seria a aplicação confiável? Seria a aplicação que já passou pelo aval da Kaspersky. A Kaspersky falou que isso aqui é confiável. Então, dessa forma aí, que você vai conseguir, na verdade, fazer essa proteção, se prevenir, né, em relação às ameaças que venham a tentar alterar esse programa, né? Então, dessa forma, você consegue se prevenir. E aí você consegue dizer que bloqueie, né, qualquer programa que não esteja categorizado como confiável pela Kaspersky. Então, um ransomware que seja desconhecido, que não passou pelo crivo da Kaspersky, não vai conseguir alterar os teus documentos, não vai conseguir alterar os teus PDFs, planilhas e etc, né? Então, importante esse tipo de configuração. E aí você pode configurar também para logar esses eventos, porque se alguma coisa nesse sentido aqui acontecer, você consegue ter essa informação. E é importante você ir na política e falar para ele, né, que você quer ter ali na parte de configuração de eventos, na parte informativa, que você seja informado sobre qualquer uma dessas regras que são logadas. Então, quando acontecer esse tipo de situação, um programa XYZ, ele foi lá e tentou alterar o documento, é desconhecido da Kaspersky. Então, nesse caso, ele vai retornar para você um evento dentro da console, informando para você que isso está acontecendo, né? Para que você possa analisar de forma mais calma em relação a essa máquina, lá em relação a esse usuário. Ok? Alguém falando aqui que a internet está... Melhorou agora? Tu não está escutando bem? Para mim aqui tá ok, viu, Michel? Certo. E eu tô participando como participante no celular aqui também extra, e não tá cortando não. Pode ser internet lá, local. Certo, ok. Bom, como última parte, vamos seguir aqui a parte de gerência de vulnerabilidades, né? Então, o que o Kaspersky ele consegue entregar aqui na parte de vulnerabilidades? Você tem a primeira seção, que é a parte de detecção, né? Então, o Security Center, junto com o Network Agent, ele possibilita uma visão, né, das vulnerabilidades que tem na infraestrutura. Então, o agente de rede faz essa função, ele detecta, né, as vulnerabilidades em tempo de execução da aplicação ou com uma tarefa programada. Então, quando você vai lá quando você cria o Security Center por padrão, e aí faz esse assistente inicial, ele cria já uma tarefazinha ali que é o scan de vulnerabilidades, né? Para descobrir essas vulnerabilidades dentro do ambiente. Aí você pode criar uma tarefa também para corrigir a vulnerabilidade. Se ela for para a Microsoft, né, você consegue dizer para a máquina ir lá na Microsoft, baixar esse patch e fazer a correção da máquina. Se for um software terceiro, como um Adobe Reader, um navegador, ele exige que você informe para ele o pacote de correção. Então você teria que baixar, né, aquela nova versão, ou o patch aí que você precisaria fazer a correção na máquina. Então, uma vez que você tem essa visão das vulnerabilidades, você consegue ter ali, né, dentro do Security Center, a parte de Advanced do Security Center, Application Management, e na parte de Software Vulnerabilities, você consegue ver todas as vulnerabilidades que foram detectadas, ou pelo agente, ou por essa tarefa programada. Então, esse é o primeiro passo, né? A detecção das vulnerabilidades. Em cima dessa vulnerabilidade, você vai conseguir informar aqui, ele vai conseguir informar para você qual é a máquina, então, que está com essas vulnerabilidades críticas. Então, você vai ter ali a lista de máquinas, estações, servidores, que tem vulnerabilidades críticas ou alta ou média. E dentro também dessa vulnerabilidade, você consegue ter a informação de qual é o patch, qual é o KB da Microsoft ali que consegue corrigir essa vulnerabilidade. Então, você já consegue tomar uma ação, né? Então, muito embora você não consiga automatizar esse processo, mas você consegue ter a informação do que fazer na máquina. Eu estou vendo que a máquina tem uma vulnerabilidade, eu preciso corrigi-la porque isso é um ponto crítico na minha infraestrutura. Então, eu vou lá instalar aquele patch ali, aquele cumulativo update lá, de março de 2020 para aquela máquina lá, meu servidor
o Windows Server 2019. E aí eu sano essa vulnerabilidade e fico, né, mais despreocupado. Então, dessa forma, o Kaspersky, por padrão, ele já faz todas essas detecções e já vai te informar qual é o cenário que você tem em relação a criticidades, a severidades dentro da tua infraestrutura. Então aqui a gente mostra rapidinho como é que ele detecta, né? Você tem a parte da política do Network Agent, né, que faz essa atribuição. Dentro dessa política você tem a parte do que ele vai te mandar de informações, aqui na parte de repositórios, os detalhes sobre os updates Windows que estão faltando lá ou que estão presentes, e os detalhes sobre as vulnerabilidades correspondentes a Microsoft ou a terceiros que venham a estar ali na máquina. Né? E também dentro da política, na parte de software updates, você consegue dizer para ele se essa análise em real time, né, ela vai acontecer. Né? Escanear o arquivo ou o executável toda vez que ele tentar subir para a memória ali. Então, se você carregar, por exemplo, lá alguma coisa do Office, se carregar o Adobe Reader, né, para a memória, então ele já faz uma análise e vê se aquela versão ali é vulnerável ou não, né, e te informa dentro da console naquela tela. Caso você tenha, então, a Select, a licença, né, o CASB Select ou o CASB Advanced, aí o cenário pode mudar, né? Então, com a licença Select, você consegue ter, pelo menos ali, a visão de como está o ambiente em relação às vulnerabilidades e poder gerar uma tarefa para correção. Já se você tiver a licença Advanced ou superior, né, ou a Total, por exemplo, aí você pode automatizar esse processo. Então, o Security Center ele vai fazer o download, né, dos patches baseado nos critérios que você informar para o Security Center. Ele pode, inclusive, vir a substituir o WSUS do ambiente. Então, nesse sentido aí, ele pode ajudar, né, a você centralizar essa gerência, né? Tirar o WSUS, né, que seria uma outra console para você se preocupar, e você mantém ali tudo dentro do Security Center. Então, quando você faz esse trabalho com a licença Advanced, aí você tem uma relação dos patches ali que foram publicados, né, em relação às vulnerabilidades, e com isso você consegue ter, por exemplo, todos aqueles patches que estão necessários dentro do ambiente. Então, o que o Kaspersky Security Center mostrar aqui para você vai ser aqueles updates que são necessários na tua rede, né? Então, preciso lá dos updates de segurança, crítico para as estações, para os servidores, ou algum software terceiro, como o Firefox, que está vulnerável. Tudo que ele detectar que for necessário vai ser relacionado nessa área de software updates. E aí você tem como configurar uma tarefa, né? Você configura a tarefa, o assistente de instalação, para configurar uma tarefa em que você pode dar critérios de correção. Então, se eu chegar aqui nesse update cumulativo e aprovar, ele entra dentro do critério de updates aprovados. Né? Qualquer vulnerabilidade que for de nível crítico, também vai lá fazer a correção de acordo com esse critério de criticidade. Ou se for de Windows Update, ele vai levar em consideração a categorização da própria Microsoft, né? Updates críticos, segurança e definições. Então, com isso, você consegue dar esses critérios e, de acordo com esses critérios, ele vai fazer as correções automaticamente dentro da tua rede para as máquinas que estão alocadas junto ao Security Center. Então, você não vai precisar se preocupar em ir no site do fabricante e baixar esse update, baixar esse patch. Ele vai fazer esse trabalho já de forma automatizada, né, dentro dos critérios que você informar para ele. Se ele for o WSUS, ele já vai armazenar essas informações dentro da base dele para que uma outra máquina, quando precisar do mesmo patch, ele já encaminha esse patch diretamente dele. Não precisa mais baixar esse patch. Então você consegue concentrar, né, toda essa correção que é necessária, né, que dependendo aí, como a gente viu, um dos vetores de ataque são as vulnerabilidades. Então o Security Center tanto consegue te dar essa visão do que está vulnerável, como também corrigir essas vulnerabilidades, seja manual ou seja automático. Eu tenho uma dúvida aí, Michel. Certo, deixa eu ver aqui. Dúvida do Lailton aqui.
Então, Laiotes, a dúvida do Laiotes é o seguinte: se o patch for aplicado em todas as máquinas da rede, ele sai da tela ou ainda se mantém? Nesse caso aí, Laiotes, ele sai da tela. Se esse patch, né, como a gente está vendo na tela aí, né, por exemplo, esse cumulativo update 4, abril de 2020, né, a partir do momento que ele for instalado para todo mundo, aí, que ninguém esteja mais necessitando dele, ele sai da tela. A princípio, só fica nessa tela aquele patch que ainda não foi instalado para alguém, que alguma máquina está precisando dele. Então, uma vez que foi para todos, ele vai ter que sair dessa tela. Assim como a vulnerabilidade relacionada a ele vai ter que sair da tela também. Ele vai dar como vulnerabilidade corrigida. Aí ele tem que sair da tela. Se ainda tiver, é porque está pendente em alguém ainda. Espero que você tenha respondido aí a sua pergunta. Ok, então finalizando, né, pessoal? A gente tem alguns links úteis que são importantes aí para a administração da solução. A parte da base de conhecimento, né, que é o support.caspers.com corporate, né, que ajuda a gente a ter ali alguns tópicos de suporte que são interessantes em relação à configuração, boas práticas. Tem a parte de manuais dos produtos, né, a parte do help.caspers.com, tem ali manuais detalhados de cada funcionalidade, como é que trabalha, como instalar, né, requisitos. Então, a gente recomenda que vocês tenham, né, esses links aí nos favoritos. A parte de novas versões, então, nesse site aí, suporte caspers.com Tech News, você consegue ter as novidades, né, quais são cada uma das versões aí que saíram, né, mais recentes, para que você possa atualizar, né, o parque com o que há de mais novo. A parte de downloads, né, a gente consegue ter o download de cada uma dessas funcionalidades, cada um dos produtos, e também a parte de submissão de arquivos e links suspeitos, né? Às vezes a gente está ali com algum arquivo que está suspeitando que ele é um vírus, ou algum link que a gente suspeita ali dele também. Então a gente tem essa plataforma que é o Open Threat Intelligence Portal, né, que a Kaspersky disponibilizou aí recentemente, que a gente consegue fazer essas submissões para a Kaspersky e ela nos informar, né, depois de algum tempo, em relação a essas vulnerabilidades, a esses links, a esses arquivos, né? Se é malware, se não é, se o link é de phishing ou se não é, se é malicioso. Então, é uma plataforma interessante para a gente ter aí para fazer consultas diárias, né, em relação a essa questão aí. E a gente disponibiliza esses links aí para vocês, né? Eu vou passar aí no chat aí para vocês esses links, para que vocês tenham eles aí, tá? Assim como a apresentação vocês vão ter também, dá para vocês consultarem. Tá? Só uma última lâmina aqui sobre algumas novidades, né, que saíram aí recentes, agora em 2020, nas últimas versões do produto, que talvez sejam bastante interessantes para vocês incorporarem dentro da solução, né? Na parte de Linux, algumas funções foram agregadas, né? Antes a gente tinha apenas a parte de File Threat Protection, né? Agora a gente tem também a parte de detecção comportamental, que é o Behavioral Detection, né? Tem também a parte de Device Control, a gente pode controlar agora em Linux os periféricos, pendrives, etc. A parte do Web Protection para navegação segura e Network Protection também para a questão de ataques, né? Ataques à rede, ataques à máquina, SQL injection, etc., né? Dentro do ambiente Linux. Na parte do Windows, a gente tem uma funcionalidade agora muito interessante, que é o wipe remoto. Então, eu consigo agora dizer através do Security Center para a máquina, que tipo de informação eu quero apagar naquela máquina remotamente. Então, sei lá, o laptop foi perdido, a máquina está indisponível. Eu posso dizer para o Kaspersky apagar alguma informação que seja sigilosa, que esteja lá na área de trabalho do usuário, algum documento que tenha dentro dele, e fazer isso de forma real time, né? No momento que eu quiser fazer esse wipe remoto, ou programar esse wipe em algum momento, depois de alguns dias que ele esteja indisponível. Verificação de tráfego HTTPS, né? Ele consegue fazer também agora, desde a versão 11.10. Suporte para a parte de Anti-Malware Scan Interface, né? A MSI, que é da Microsoft, mas que ajuda a detectar a parte de fileless e ataques de fileless, né? Que é sem arquivo, que são scripts em PowerShell, por exemplo, que podem trazer ameaças também.
e direito de acesso para conexões MTP. Né? MTP são conexões de dispositivos móveis, né? Como smartphones, tablets, e geralmente essas conexões MTP, elas abrem acesso a arquivos. A pessoa poderia, por exemplo, pegar um arquivo e gravar dentro dessa conexão MTP, para dentro de um armazenamento de um Android, por exemplo. Então você consegue dizer agora que se a pessoa tem esse direito de gravar esses arquivos para dispositivos externos via MTP. Na parte de gerenciamento, console de gerência em nuvem, né, que é a parte de SaaS, né, que é software como serviço. Então, hoje, a Kaspersky está disponibilizando já o Security Center na nuvem deles. Então, se você quiser hoje colocar, você tem, sei lá, recursos limitados para rodar um servidor on-premise. Então, você consegue já hoje rodar esse servidor do Security Center direto na nuvem da Kaspersky. Né? Ele vai criar uma conta para você e te entrega essa console para você gerenciar os teus endpoints. Né? Não precisa ter esse recurso mais on-premise. Então, hoje, a partir de 300 a 10 mil licenças Select, você já consegue aí ter essa gerência dentro da própria nuvem da Kaspersky. É uma migração que é sem custo, você consegue fazer isso. O único critério é você estar nas últimas versões para poder migrar esse ambiente para lá e partir de 300 máquinas. Então, se você tem a licença Select, que é 300 máquinas acima, você consegue rodar na nuvem da Kaspersky sem precisar ter o servidor dentro da tua infraestrutura. O Web Console também, que é uma nova versão da console que você consegue colocar aí para gerenciar, que não só a MMC, então hoje a instalação ela traz esse recurso. Suporte a gerenciamento de criptografia via console web, que antes não podia, agora você tem essa possibilidade. Suporte o banco MariaDB, agora, né? Antes era só MySQL, também está disponível. SQL 2009 para Windows e Linux. Integração e gerenciamento de eventos para sistema SCIM, né? Então, por padrão, se você tem a licença Select, você já consegue colocar, exportar eventos via syslog, né? E aí a licença Advanced, por exemplo, ela consegue ter integrações maiores, como QRadar, Splunk, ArcSight, você consegue ter já templates prontos para isso, tá? Muito bem. Então, isso aí é um pouquinho que a gente queria passar para vocês, né, em relação ao endpoint, né, e as boas práticas que a gente pode colocar aí dentro do ambiente para melhor gerenciar e melhor combater aí as ameaças cibernéticas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente responder. Deixa eu só pegar aqui o... Deixa eu pegar os links aqui para o Wayne Lopes. Pronto, mandei no bate-papo para todos aí os links. Tem uma pergunta de Camuna aí. Qual é a melhor solução para servidor? Tá, deixa eu pegar aqui. Então, Camone, no caso aí dos servidores, né, como pontuei, a gente tem aquela versão lá, Kaspersky Security for Server, né? Então, naqueles cenários ali que você tem servidores um pouco de nível crítico, terminal server, que tem muitas conexões de usuário, a parte de storage, a parte de Hyper-V, servidores que são server core, que trabalham em cluster, por exemplo. Então, a solução, nesse caso, é a Security for Server, né? Mas também outros servidores, né, que você não tenha
serviços tão críticos, né? Sei lá, um AD, algo mais tranquilo, você consegue colocar o endpoint mesmo. O endpoint ele é compatível totalmente com a parte de servidores, né? Mas no caso desses servidores um pouco mais dedicados, serviços mais importantes, aí você consegue, é melhor trabalhar com o Security for Server. Se for virtual, fala um pouco de Hybrid Cloud, Michel, também. No caso do Hybrid Cloud, que é uma solução que a Kaspersky também tem, né, que a gente depois vai até fazer também um webinar voltado a ele, no caso do Hybrid Cloud, você precisa ter exatamente o Security for Server, né? Então, o Security for Server, ele é o que vai poder instalar com a licença do Hybrid Cloud. Nesse caso aí tem que ser realmente Security for Server. E o Hybrid Cloud ele é voltado justamente para esses cenários, né, que você tem Hyper-V, que você tem VMware, você tem Citrix, você tem Nutanix, né, ou que você trabalha esse servidor dentro de nuvens públicas como Azure e AWS. Também agora está dando suporte à parte do Google, né, a parte de servidores Google lá, nuvem da Google. Então, quando você tem esse tipo de recurso de nuvem privada ou nuvem pública, aí você trabalha com essa solução específica, que seria o Security for Server. Ou outras soluções como o Kaspersky for Virtualization, né? Consegue trabalhar com eles. O Márcio pergunta, né? Qual a diferença do Cache Strong Encryption para o Light Encryption? Na verdade, aí é o tamanho da chave de criptografia, Márcio. Na Strong, você tem a chave AES-256 e na Light Encryption, AES-56, se eu não me engano. Então, depende muito de país, né? Regulamentação de país. Então, por exemplo, China, alguns outros países, eles requerem que sejam com Light Encryption, para que eles possam, sei lá, se quiserem, quebrar essa criptografia de forma mais fácil. Então, é regulamentação de país. Então, por isso que existe essa diferença. Aqui, para nós, não vejo nada que impeça, né, em usar a Strong, né, então é tranquilo nesse sentido. Mas a diferença é basicamente a chave, o tamanho da chave de cifragem para disco, para arquivos. Ok. Demais perguntas a gente pode pegar aqui e responder para vocês, posteriormente por e-mail, né?